Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1004. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit. São exatamente 21 horas e 22 minutos da quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Algumas tarifas permanecem no horizonte. Também muito preocupado, alguns dias mais, outros dias menos, mas muito preocupado nesse início de 2026, o professor Bagdadi. Temos também Daniel Souza, que é esse que eu vos falo. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Um dia cheio de acontecimentos, idas e vindas. Vamos a isso, professor Bagdadi. Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 1004. Um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo de novo, né, Daniel? Super agradecimento a todo mundo que acompanha a gente, que curte o Petit Jornal. Deixa aquele pedido, né? Se você gosta do Petit Jornal, se inscreve lá no canal do Petit Jornal no YouTube. Tem um canal de cortes também. Se inscreve lá, isso ajuda demais a gente. Segue a gente na plataforma de podcast que você usa. Pode ser o Spotify, pode ser qualquer outra. Isso ajuda muito o Petit Jornal, chegar mais gente, né? Enfim, isso valoriza muito o nosso trabalho. E muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias, né? Que nos acompanha com a frequência que você consegue. Daniel, a gente teve hoje um dia muito agitado no Fórum Econômico de Davos. A gente teve discurso do Trump, a gente teve declarações do primeiro-ministro do Canadá, bastante importantes. O Macron discursou também. E daqui a pouco, Daniel, eu queria falar sobre o discurso que o Trump fez. Ele fez um discurso colocando ali as posições dele, o que ele quer falar sobre a Groenlândia e tal. Mas depois, aqui a gente vai quebrar a ordem cronológica, tá? Depois de algumas horas do discurso dele, ele recuou, né? E o que ele disse é que ele fechou um acordo preliminar com a OTAN, Daniel, para lidar com a Groenlândia e com a Ártico como um todo. Me conta aí, Daniel. Pois é, Tanguy, nós tivemos essa notícia super importante no dia de hoje. O presidente Donald Trump anunciou que não irá mais impor as tarifas de 10% programadas para 1º de fevereiro de 2026 contra 8 países europeus: Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, França, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos. E a justificativa para esse recuo foi uma reunião muito produtiva, segundo ele, que ocorreu com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, onde você teria definido linhas gerais sobre uma estrutura de um futuro acordo sobre o território da Groenlândia. Na prática, Tanguy, até onde a vista alcança, parece que a Groenlândia voltará a ter mais bases militares dos Estados Unidos. Ou seja, a OTAN está cedendo algo que já existia: a possibilidade dos Estados Unidos instalar mais bases militares no território da Groenlândia e, consequentemente, você constrói com isso o chamado Domo de Ouro. Domo de Ouro, que é um sistema avançado de interceptação de mísseis para proteger o território norte-americano. Discussões adicionais vão ainda ser realizadas para saber como viabilizar essa estrutura militar sem exigir a soberania dos Estados Unidos sobre a ilha da Groenlândia. Na prática, Tanguy, estamos apenas observando algo que eu já havia destacado num episódio anterior do Petit Jornal, que os Estados Unidos terão novas bases militares na Groenlândia, inclusive com a instalação de um sistema antimísseis para proteger os Estados Unidos. Nada que não estivesse previsto desde os anos 40 no acordo de cooperação entre os Estados Unidos e a Dinamarca. Eu achei interessante, Daniel, porque isso foi uma forma de fazer uma sinalização para a Europa, tipo, olha, eu subi o tom e negociaram e ok, beleza. Não vamos ter tarifas a partir de 1º de fevereiro, né, como tinha sido anunciado, mas a União Europeia anunciou que vai manter a reunião de emergência que estava marcada, né? Então, me parece que eles colocaram a reunião de emergência da União Europeia para quinta-feira, exatamente para tentar saber o que aconteceria
ao longo desse dia de hoje, da quarta-feira, como é que ia ser a postura do Trump e tudo. O Trump fez esse recuo, mas a União Europeia anunciou, olha, a reunião de emergência está marcada, a gente precisa conversar sobre o que a gente vai fazer. Lembrando que isso aqui a gente já falou, né, no primeiro dia de discursos lá sobre Davos, né, lá em Davos, o tom, por exemplo, da Ursula von der Leyen, o tom do primeiro-ministro belga, era que, olha, gente, eu tô achando que tá na hora da gente mudar a postura. Essa postura já passou da hora de mudar essa postura de uma dependência diante dos Estados Unidos, porque tá virando humilhação. Quer dizer, já é humilhação há bastante tempo, né? Mas agora tá ficando incontornável a gente fazer uma mudança para tentar diminuir um pouco essa humilhação da Europa diante dos Estados Unidos. E é importante também registrar, Tanguy, que no dia de hoje o Parlamento Europeu formalizou a interrupção total dos trabalhos relativos ao acordo comercial firmado com Washington no ano passado. Aquele acordo comercial que estabelecia tarifas de 15% para os produtos europeus quando entram no mercado dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, estabelecia investimentos pesados dos europeus nos Estados Unidos. Ou seja, mesmo aí com essa distensão que aconteceu no dia de hoje, nós temos a suspensão desses trabalhos envolvendo o acordo. É claro, a gente está falando também de uma suspensão que já estava mais ou menos prevista, o recuo do Donald Trump acabou vindo um pouco depois, até porque o tom do Donald Trump nas primeiras horas de hoje era completamente diferente, né, Tanguy? Pois é, ele teve um tom, Daniel, um pouco mais hesitante, né? Isso você até destacou, a gente teve junto ao longo do dia de hoje. Você destacou que ele teve um tom um pouco mais hesitante, foi assistir depois que você falou, foi assistir o discurso também. Pareceu falar um pouco mais pausadamente, meio quase pisando em ovos. Agora, o recado que ele deu está muito em linha com o recado que ele vinha dando, né? Então ele não foi tão agressivo quanto ele já foi em outros momentos, mas ele disse que não pretende usar a força, mas que não abre mão de negociações imediatas para discutir a aquisição do território. Ora, Daniel, você dizer que abre mão de usar força, me parece que é o básico do básico. Sabe, não tem nenhuma concessão aí. Você não tem que usar a força de qualquer maneira, ainda mais quando você está falando sobre aliados seus. Quando você diz que, mas eu não pretendo usar a força, mas eu exijo negociações imediatas para aquisição do território, o tom continua sendo bastante agressivo. Ele falou que a Groenlândia, por exemplo, é indispensável para a segurança dos Estados Unidos. E você vem destacando isso aqui o tempo todo. Meu amigo, se é indispensável, usa. É só usar, é parte da OTAN, é parte da Dinamarca, tem acordo, você pode fazer o que você quiser lá. E aí ele diz que um eventual conflito com a Rússia e a China será travada na Groenlândia. Entendeu? Não é, né? Assim, a Groenlândia, você pega o mapa ali, a Groenlândia tem uma posição estratégica, está ali entre o Canadá e a Rússia, mas não é lá que você vai ter o acontecimento de uma eventual guerra. E aí ele disse, inclusive, que não, estão dizendo aqui que eu quero recursos minerais, mas não quero não. Até parece, né, Daniel? A gente, nasceu ontem. Ele disse que minerais na Groenlândia são de muito difícil acesso, né? Muito complicado chegar lá e tal. Então, claro, porque eu não quero exatamente não é por causa dos minerais que eu quero isso. Ele voltou a fazer, Daniel, uma afirmação que é muito ofensiva, né, para a Europa, que ele disse o seguinte: ele estava falando sobre a fraqueza europeia, né, de novo, né, ele está na Europa, com o público europeu, falando sobre a fraqueza da Europa, e disse que se não fosse por nós, vocês estariam falando alemão e talvez japonês. Isso é muito ofensivo, inclusive porque você tem alemães que estão ali, alemães que não compactuam em absolutamente nada com a posição que a Alemanha teve durante a Segunda Guerra Mundial, e também ignora completamente o papel que a União Soviética teve, né? A União Soviética teve um papel muito importante em evitar que a Alemanha nazista vencesse a Segunda Guerra Mundial. Ele fez um monte de ironiazinha, que é bem a cara do Trump. Então ele disse, lembrou, né, que o Mark Rutte, né, o secretário-geral da OTAN, chamou ele de Daddy, né? Ou ele me chamou de Daddy, tipo, ele me ama, isso aí é um puxa-saco meu e tal. E ainda deu uma sacaneada no Macron. Essa parte aqui eu entendo, né? Eu também sacanearia. Se depois do Macron dar aquele discurso de óculos escuros, espelhados, eu acho que eu também falaria alguma coisa. Ele falou assim, eu vi aquilo ontem, com seus lindos óculos escuros. O que diabos aconteceu? What the hell happened? Né? Então, esse foi o tom dele. Agora, Daniel, a gente teve algumas reações, por exemplo, do Reino Unido. Isso me chamou muita atenção. O Reino Unido, gente, isso aqui a gente já falou em outras oportunidades, é
o grande aliado dos Estados Unidos no planeta Terra. Não tem nenhum país que tenha o nível de importância para os Estados Unidos do Reino Unido e vice-versa. Tá? Isso é importante que se diga. O Keir Starmer, primeiro-ministro, disse que o Reino Unido não cederá à pressão de Trump pela Groenlândia. Mais uma vez, você está conseguindo colocar o Reino Unido numa posição de antagonismo aos Estados Unidos. E o Trump disse para o Canadá que o Canadá deveria ser grato aos Estados Unidos. E aí, Daniel, não sei se você quer fazer um comentário sobre o discurso do Trump, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que o Carney falou, que me parece que a gente tem um ponto importante aqui. O Carney, Daniel, ele foi para a tribuna e ele fez um discurso muito sincero. Me pareceu que é muito sincero. Me parece que sincero até um pouco demais, porque agora a gente vai ter que olhar para a história do mundo ocidental, né, ao longo dos últimos 80 anos, e olhar a partir de uma ótica do que o Carney falou. O que ele disse foi o seguinte, vou abrir aspas aqui de um trecho do que ele disse numa tradução livre para o português. Nós sabíamos que a história sobre a ordem baseada em regras era parcialmente falsa. O que ele está dizendo é, a gente sempre soube. Isso é historinha, é história para boi dormir. Que tem uma ordem baseada em regras e tal. Nós, ou seja, os aliados, sempre soubemos que ela era parcialmente falsa. Sabíamos que o direito internacional se aplicava com rigor variável. Ou seja, para alguns vale, para outros nem tanto, dependendo da identidade do acusado e da vítima. Essa ficção era útil. Ela era útil. A gente dizia que ela era importante, mas é porque ela era útil para a gente, ela nos beneficiava. Então colocamos o letreiro na vitrine, né? A gente anunciou isso para todo mundo e participamos dos rituais. E, em grande medida, evitamos apontar as lacunas entre a retórica e a realidade. Esse pacto já não funciona. É interessante, né? Porque ele faz essa denúncia de que havia uma historinha aí, uma história para boi dormir que a gente acreditava, mas ele fala isso no momento em que ele considera que esse ritual, que esse pacto de estabilidade e tal entre os países ocidentais, ele deixou de existir. E aí ele termina, quer dizer, uma parte do discurso dele, vou ser direto. Estamos no meio de uma ruptura e não de uma transição. Não se pode ver dentro da mentira do benefício mútuo por meio da integração, quando a integração se torna a fonte da sua subordinação. É uma coragem muito grande você dizer que tudo aquilo que foi visto durante os últimos 80 anos era uma ficção. Não que a gente, assim, não tem discordância aqui, tá? Mas normalmente você tem uma tentativa de dizer que não era bem isso, não era uma ficção, aquilo era real e tudo, mas é uma denúncia muito forte que vai em linha com o que outros líderes falaram, só que me parece que ele vai um pouco mais fundo. Ele diz que era uma mentira que era conveniente para os países que eram aliados dos Estados Unidos. O rei está nu, né, Tanguy? É basicamente isso. Quer dizer, você quando reconhece que o rei não tem poder, simplesmente por conta do seu cargo, mas ele só tem poder se as pessoas reconhecem nele poder, você acaba expondo uma fragilidade que toda a convenção social apresenta. Né? O dinheiro só é dinheiro porque as pessoas convencionaram reconhecer nele um valor, um meio de troca, e as regras internacionais elas funcionam enquanto todo mundo reconhece que elas existem, que elas têm valor e que elas merecem ser respeitadas. Na medida em que os países deixam de ofertar esse reconhecimento, de hipotecar esse reconhecimento, você passa a transitar numa zona profundamente perigosa, porque se não existem regras internacionais, vale a lei do cão, vale a lei do mais forte, vale a lei de quem tem mais garrafas para vender, e isso é bastante perigoso. Aliás, Tanguy, nós tivemos no dia de hoje uma outra notícia super importante, porque apesar da assinatura histórica ocorrida no último sábado em Assunção, assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, nós tivemos o Parlamento Europeu decidindo enviar o acordo para consulta no Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi uma votação bastante apertada, foram 334 votos a favor contra 224 votos contra. Na prática, então, está havendo uma solicitação ao Tribunal de Justiça para que determine se o acordo se relaciona diretamente com as políticas do bloco.
Na prática, Só complementar aqui o placar da votação, Daniel, ele foi mais apertado ainda. Foi 334 a 324. Foram 10 votos de diferença apenas. Você se enganou, eu acho que você falou 224, posso estar enganado, mas só para marcar que uma diferença realmente muito pequena, foram apenas 10 votos de diferença e 11 abstenções, né? Essas abstenções elas já seriam capazes, inclusive, de levar a vitória para o outro lado e não passar essa moção. Então, isso mostra apenas como é que o Parlamento Europeu está profundamente dividido. se eu falei 224, realmente era 324. De qualquer maneira, você teve dois grupos que se uniram nesse movimento, os ambientalistas e, claro, aqueles que são contrários ao acordo, que é o caso de países como a França. Essa manobra jurídica ela pode atrasar o processo de implementação do acordo em meses ou anos, impedindo que o acordo avance para a ratificação definitiva dos parlamentos nacionais até que haja um veredito legal. Enquanto a Comissão Europeia e países como a Alemanha e Espanha defendem rapidez no processo para reduzir a dependência de outros mercados, o envio ao tribunal é visto como uma vitória para aqueles setores, obviamente, contrários ao acordo. Você teve, inclusive, declarações muito duras da Comissão Europeia dizendo que é injustificável essa decisão, que é injustificável essa manobra e que ela vai trazer prejuízos para a União Europeia. Realmente é inacreditável esse tipo de manobra, é inacreditável como existem forças dentro da União Europeia fortes o suficiente, com poder suficiente para minar um acordo que é tão importante para os europeus. Daniel, tudo isso mexe muito com a economia brasileira, claro, né? Mexe com setores produtivos importantes do Brasil, mexe com setores importantes, óbvio, da Europa, né? Isso mexe bastante com os prognósticos de acordos comerciais daqui para frente e tudo isso mexe bastante também com as nossas perspectivas econômicas para o futuro. A gente tem um mundo mais instável, Daniel, e é muito importante você ter do seu lado alguém que seja capaz de te ajudar a transitar em águas tão conturbadas na economia internacional. Por isso que fica aqui a nossa indicação, Daniel, dos nossos parceiros da Rio Claro Investimentos. A Rio Claro é uma gestora completa, Daniel. Claro que eu poderia falar aqui, e com altos elogios, a capacidade que eles têm de fazer uma excelente carteira de investimentos para você, mas ela vai muito além disso. Ela te ajuda a fazer um gerenciamento das suas finanças de uma forma geral, pensando em questões relacionadas a seguro, a previdência, pensando no futuro para você garantir que, apesar do momento, você tenha lá na frente segurança, você tenha uma aposentadoria tranquila, você consiga rendimento com segurança. Entre em contato com eles, o link está na descrição desse episódio. A Rio Claro é uma gestora completa, não perde essa oportunidade não. O momento pede do seu lado alguém que entenda do que está fazendo. Link no descritivo, a gente recomendamos demais o trabalho da Rio Claro Investimentos, dos nossos parceiros. Clica no link, conheça o trabalho da Rio Claro. Recomende a Rio Claro para alguém que precisa de ajuda na gestão do seu patrimônio, de repente um pai, um irmão, um avô. E isso vai fazer bastante diferença na vida de vocês, porque o planejamento financeiro em um horizonte de longo prazo acaba trazendo muitas consequências positivas para a vida nas mais diferentes dimensões. Daniel Souza, nos últimos dias a gente vem falando como outro assunto que se soma à Groenlândia, que se soma à Venezuela, então um assunto da mais alta importância, que é o futuro da faixa de Gaza. Gaza vem passando pelo que vem passando, né, há bastante tempo, né, principalmente a partir de 2023, e a segunda fase do plano que foi apresentado por Donald Trump, que levou aquele cessar-fogo no ano passado, era exatamente a criação de um Conselho da Paz. E, de fato, esse Conselho da Paz ele foi rascunhado pelo Trump com um convite de cerca de 60 líderes internacionais, entre eles o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das coisas que a gente trouxe aqui, Daniel, é que o governo brasileiro ainda não tinha se decidido sobre entrar ou não no Conselho da Paz. E os motivos são, você entrar, claro, é bom, você está ali na mesa de negociações, você está participando e tudo, mas há o risco de você legitimar coisas com as quais você não vai concordar. Ou então determinadas posturas pró-Israel, muito pró-Israel, que foi um país que foi bastante criticado pelo Brasil ao longo da campanha que foi feita na faixa de Gaza desde 2023. Então o Brasil ele também na dúvida, Daniel, se vale a pena entrar, se não vale. E a notícia que a gente tem hoje, Daniel, é que o governo brasileiro ele começou a fazer consultas para outros países para saber se vai entrar ou não.
É meio que aquele adolescente, Daniel, que tá indo pra festa, mas tá ligando pros amigos pra saber, pô, tu vai também? Eu quero saber se você vai, porque se você for, pô, me animo de ir, mas eu não quero chegar lá e tá sem a minha galera. Eu quero saber, pô, tu vai mais arrumado? Pô, tu vai de chinelo? Como é que você vai? Pô, como é que vai ser? A gente chega lá porque eu não quero chegar lá vendido. Mas o Brasil tá doido pra ir, né, Tanguy? Muito entre nós, né? Só quer que tenha as condições ideais pra isso também, né? Coerência do Brasil manda ir, né? O Brasil está querendo participar de uma iniciativa como essa tem muito tempo. O Lula se ofereceu para mediar um acordo entre Israel e Palestina lá no segundo mandato dele, lá atrás. Agora, envolve riscos, claro que envolve riscos. Então, hoje, por exemplo, Daniel, a gente teve a notícia de que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, conversou ao longo dos últimos dias com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E aí, Ursula, von der Leyen, como é que tá isso aí? Vai entrar? Vai ser legal? Falou também com o presidente do Conselho Europeu, né, o português, Antônio Costa. E a gente teve, no dia de hoje, Daniel, uma conversa telefônica entre o Lula e o Erdogan, o presidente da Turquia. E, entre outros assuntos, aí falaram sobre investimentos, falaram sobre enfim, temas geopolíticos, sobre G20, sobre a COP30, né? Então tiveram vários assuntos sendo tratados, falando sobre comércio, né? A ideia de ampliar o comércio bilateral, mas um dos assuntos da pauta foi exatamente o Erdogan. E esse Conselho da Paz aí, hein? O que você tá achando? Como é que você tá vendo isso aí? Você acha que vai funcionar? Não vai. Principalmente levando em consideração que o Erdogan é um presidente que é historicamente próximo ao Hamas. E aí não é próximo apenas ao movimento palestino, de uma forma geral, ele é próximo ao Hamas especificamente. Ele é um cara que em vários momentos tentou fazer uma ponte para tentar diminuir um pouco o isolamento da faixa de Gaza, né, levar para lá mantimentos básicos, né, material de construção. Ele tentou fazer essa ponte durante bastante tempo e a resposta que ele ouviu do Erdogan é: eu vou entrar. Então me parece que o Lula ele já começa a ficar um pouco mais cansado. Pô, se eu for, eu não tô lá sozinho, eventualmente tentando fazer algum tipo de oposição. Teve um líder, no entanto, Daniel, que disse que não vai, foi o primeiro que anunciou abertamente que não vai, que é o primeiro-ministro da Eslovênia, o Robert Golob, disse que não vai, ele foi convidado, mas não vai, disse que o mandato é amplo demais e, portanto, muito pouco definido e ofusca as funções da ONU. Então a gente já tem alguns líderes que dizem que vão, outros que não vão. O Brasil está meio que tentando se decidir, fazendo essas consultas internacionais para ver se ele for, com quem que ele vai. E, importante também, se eu não for, porra, eu vou me destacar como um dos pouquíssimos que não foi? Pô, vai ficar feio pra caramba pra mim, né? Então o Brasil está querendo sentir o clima internacional para saber se aceita o convite, Daniel. O Tanguy, você sabe que virou moda agora, né? Você estabelece tarifas com determinados objetivos políticos. E nós temos mais um caso. Nas últimas horas, o presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou a imposição de uma tarifa de 30% sobre as importações da Colômbia, a partir de 1º de fevereiro. Isso aprofunda a tensão entre os dois países. O governo equatoriano destaca que essas tarifas são uma resposta direta à falta de cooperação do governo colombiano no combate ao narcotráfico e à mineração ilegal na fronteira comum entre os dois países. É importante destacar que até mais ou menos uns 10 anos atrás, o Equador era um país relativamente tranquilo em termos de criminalidade. E o que acabou acontecendo foi que o país foi tomado por organizações criminosas, foi tomado pelo tráfico de drogas, proveniente principalmente dos vizinhos, Peru e Colômbia. O porto de Guayaquil acabou se tornando um hub de distribuição de drogas importantíssimo em direção principalmente à América do Norte. E o Equador, que acabou passando inclusive por uma série de eventos traumáticos de violência, culpa, em parte, a Colômbia pela sua desgraça e culpa o governo do Petro de não estar dando a adequada atenção a esse problema que tem colocado o Equador realmente numa situação muito delicada. Agora, Tanguy, também é verdade que o Equador tem um déficit comercial com a Colômbia de mais ou menos $1 bilhão por ano, o que para o Equador é muita coisa.
Então você coloca ali, de repente, essas tarifas e reduz esse déficit comercial em relação aos colombianos. De qualquer forma, a gente está falando de dois governos de matrizes ideológicas completamente diferentes. E cada vez mais eu fico confuso, Tanque, porque são governos liberais, colocando tarifas, são comunistas, defendendo o livre comércio. Para o mundo que eu quero descer, porque eu não estou entendendo mais nada, ninguém mais está mantendo a sua coerência ideológica. Está realmente um cenário onde está muito difícil compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo, meu Deus do céu, parem que eu quero descer. Inclusive, a outra pauta que você trouxe, né, Daniel? O Brasil, o Brasil, cara, um país historicamente protecionista, pedindo para avançar com um acordo de livre comércio com a Europa, e os europeus falando, não, veja bem, livre comércio também, aí eu não sei, hein? Pedindo para avançar durante um governo do PT que sempre foi contra o livre comércio, sempre teve ali 2 pés atrás nessas discussões diárias de livre comércio, especialmente com países ricos e industrialmente poderosos, como é o caso da União Europeia. Ô Daniel Souza, diante dessa situação, só um remédio para nós. Precisamos de uma geleiazinha de morango. Você traz geleia da Shakira pra gente? Tanque, trago, e essa geleia está deliciosa. Eu quero falar sobre a treta entre Elon Musk e o CEO da Ryanair. Sim, a low cost irlandesa. Os dois têm brigado em público ao longo dos últimos dias e a história só melhora, né? O Michael O'Leary, que é o CEO da Ryanair, ele entrou num confronto público com o Elon Musk. O embate começou após a Ryanair se recusar a instalar a Starlink nos aviões da companhia. A Ryanair argumentou que o custo estimado seria de 250 milhões de dólares por ano, que era muito caro, que aumentaria também o consumo de combustível por conta do peso e o atrito das antenas. Os passageiros de voos curtos não estariam dispostos a pagar $3 extras pelo Wi-Fi que seria disponibilizado nos aviões. O Musk reagiu no X, dizendo que o CEO estava mal informado, né? O CEO reagiu dizendo que o X era um esgoto e disse que o Elon Musk era um idiota, muito rico, mas mesmo assim um idiota. O Musk contra-atacou, pediu a demissão do CEO da Ryanair e sugeriu que ia comprar a Ryanair. Ia botar, inclusive, um Ryan como CEO da Ryanair, porque ele achava que ia ser genial. É importante registrar, inclusive, que isso seria impossível, porque as regras da União Europeia, a Irlanda é um país da União Europeia, não permitiriam esse tipo de acusação. Tanguy, a coisa foi avançando e o CEO da Ryanair resolveu organizar uma conferência coletiva. Vou organizar uma conferência coletiva porque eu quero dar explicações, e a conferência coletiva foi para anunciar a liquidação do idiota. 100 mil passagens seriam vendidas pela Ryanair, né, com preços a partir de 16,99 pounds. E a liquidação é um sucesso. As vendas da Ryanair dispararam, né, aumentaram mais de 3%, que é coisa pra caramba, mais de 4 milhões de acessos na página da promoção, num período que, normalmente, as vendas da Ryanair estão em queda por conta de uma questão sazonal. Tanguy, o post na rede social eu mostrei para você, é genial. Então, se você é um idiota como o Elon Musk, venha comprar, né, bilhetes da Ryanair em promoção, porque a Ryanair lançou a promoção do idiota, em homenagem ao Elon Musk. E essa confusão, essa treta que está sendo estabelecida. Aliás, se você não segue a Ryanair nas redes sociais, isso não é publi, siga, porque o marketing da Ryanair é uma das coisas mais engraçadas que existe nas redes sociais desse mundão de meu Deus, principalmente no X. E a Ryanair ela opera basicamente na Europa, né? Que tem uma galera ali que tá meio de saco cheio do Elon Musk também, né? Então, quanto mais bater no Elon Musk também, mais você consegue visualização, visibilidade de uma forma geral. Daniel Souza, dessa maneira a gente agradece de novo a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que tá junto com a gente essa loucura, né? Que já começou esse ano de 2026. A gente está no dia 21 de janeiro, meu amigo, a quantidade de coisa que já aconteceu. Você imagina no resto do ano.
você precisa do Petit Jornal para te ajudar, né? Não tenta entender isso sozinho, não, porque tá brabo. Então fica aqui o nosso agradecimento. E se você quer ainda mais informação, acessa lá petcursos.com.br. Eu vou deixar aqui só o desafio, tá, Daniel? Entra lá e dá uma olhada no catálogo de cursos e aulas lá do Petit Curso. Acessa lá, dá uma olhada, que eu tenho certeza que muita coisa do que está lá vai te ajudar a entender tudo o que está acontecendo ao redor do mundo nesse ano de 2026, Daniel. Aliás, Tanguy, fica aqui a sugestão para o pessoal ir lá na conta da Ryanair no X, porque tem uma arte que é genial, né? Ryanair's Big Idiot Seat Sale, né? Então você tem aí assentos em promoção em homenagem aos idiotas e tem lá uma imagem do CEO da Ryanair fincando uma placa na cabeça do Elon Musk numa charge, dizendo I love Ryanair. Tá lá na placa que o CEO da Ryanair tá em cima do Elon Musk. Mas dito isso, Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado, nenhum tipo de grupo de mídia que nos dê suporte, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, é uma forma prática e instantânea de apoio ao Petit Jornal, dá para ativar o Pix recorrente, chave no link desse episódio, ou melhor, no link, ou no descritivo desse episódio, melhor dizendo. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã tem episódio, Daniel Souza? Amanhã tem episódio. Tem episódio. Estaremos aqui, nos vemos. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.